pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, uma alma que nunca diz basta. Há uma dor que ela não sangra, há uma fome que não é no corpo, mas na alma. Eu não sei se você não já teve aquela sensação de que parecia que algo estava faltando. Bom, eu acredito que já deva ter acontecido isso com você. Como, mesmo tendo tudo ao seu redor, mas sempre vinha aquela sensação de que algo falta. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 30, no versículo 15, diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, dá. Estas três coisas nunca se fartam e a quarta nunca dizem basta. Nas Sagradas Escrituras, nós observamos que existe uma força que nunca se sacia. Esse tipo de alma é como se fosse uma sanguessuga. Essa alma, ela sempre exige, ela sempre pede, ela sempre cobra. E isso se chama carência emocional. A carência emocional, ela sempre diz, me dá, e ela nunca aprendeu a descansar. E é sobre esse tema que nós vamos conversar aqui hoje nesse vídeo. E eu quero começar a falar com vocês sobre as causas da carência emocional segundo a psicanálise. O que leva as pessoas a desenvolverem carência emocional? A primeira causa que eu trouxe para vocês é privação afetiva na infância. Essa privação afetiva na infância, ela começa quando existem relações frágeis com os cuidadores primários de uma criança. Esses cuidadores são os pais ou aquelas pessoas que ficaram responsáveis por cuidar da criança. E essa criança, infelizmente, ela não se sentiu acolhida, ela não se sentiu segura nesse momento da vida dela, ela não sentia afetividade por parte desses cuidadores. Então, a partir do momento que uma criança ela não sente esse acolhimento na sua infância, ela vai acabar sendo conduzido por essa situação, porque ela vai querer buscar aquilo que ela não teve na infância, ela vai querer buscar pro resto da sua vida. Então, essa é uma das primeiras causas da carência emocional. Então, eu quero te fazer uma pequena, na verdade, te levar a fazer uma pequena reflexão. Como foi a tua relação afetiva nos primeiros anos da tua infância? Você consegue recordar disso? Será que você se sentiu acolhida? Você se sentiu segura nesses primeiros anos da sua vida? Bom, eu queria que você refletisse a esse respeito. Uma segunda causa que nós podemos identificar, segundo a psicanálise, é relacionada à fase oral da criança. Quando nessa fase a criança ou teve frustração ou teve um excesso. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Exemplo de frustração na fase oral. Foi quando aquela criança teve um desmame precoce ou então ela tinha uma amamentação irregular. Então isso gerou na criança uma frustração, isso gerou na criança uma falta. Ou então a gente também pode ver nessa fase oral, segundo o pai da psicanálise Freud, quando há um excesso, é quando a criança ela teve uma amamentação prolongada ou em excesso. Então, Freud vai dizer também que o excesso também causa prejuízo no desenvolvimento da criança nesse período da fase oral. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que ele chama de fixação oral. Então, o indivíduo ele vai expressar comportamentos como comer compulsivamente, fumar, roer unhas ou então falar em excesso. Isso é característico de pessoas que na fase oral da sua infância teve ou frustração ou excesso.
Eu peço para você, se você quiser, se você consegue observar algum desses comportamentos em você, que você faça uma pesquisa para saber como foi o seu período de amamentação na sua fase oral. Porque se você tem esses comportamentos e você identificar que houve problemas nessa fase oral na sua infância, com certeza vai começar a responder muito, porque esses comportamentos são característicos de pessoas com carência emocional. Uma terceira causa da carência emocional é ela funcionando como uma defesa psíquica contra sentimentos de desamparo profundo. Eu quero te dizer algo. O ego do ser humano, ele busca desenvolver mecanismos de defesa quando ele encontra uma situação que lhe gera dor. Então, para lidar com a ausência de afeto, ele vai buscar uma forma de validação, uma forma de aceitação, ou inclusive ele vai te colocar diante de relações tóxicas. Então, a carência emocional nesse momento, ela está servindo como uma defesa psíquica. Então, se você é aquele indivíduo que busca ser aceito, que busca por validação, que busca por elogios, isso é uma característica de alguém carente emocional. Então, na verdade, você está buscando justamente não ter esses sentimentos de desamparo, esses sentimentos que lhe causam profunda dor. Então, se você tem esse tipo de comportamento, é porque você desenvolveu no seu interior carência emocional como defesa psíquica. Então, agora eu quero falar para vocês sobre como é que se trata a carência emocional. Você ouviu tudo isso que eu disse a você, você deve ter assim, bom, Alessandra, eu consigo verificar que eu tenho a carência emocional na minha alma, eu tenho uma insatisfação interna. Então, existe um tratamento, existe uma cura nesse processo? Eu quero te dizer que existe sim, porque a carência emocional, nós precisamos passar por um processo de cura, sim. E o primeiro ponto que eu quero te dizer é o seguinte: a carência emocional, ela não deve ser suprida. Se você consegue identificar a carência emocional na sua vida, você vai precisar fazer com que ela morra no seu interior. Por quê? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou buscar não suprir mais essa carência. É algo doloroso no primeiro momento, é algo realmente constrangedor, até porque, principalmente quando a gente passa uma vida toda sendo conduzida por ela. Mas você não pode suprir carência de maneira nenhuma. Eu quero te dizer que o amor, ele não é preencher o outro. Muitas vezes em relações, ou entre relações amorosas, ou entre relações de amizade, a gente se coloca numa posição de preencher o outro. Na verdade, você sabe qual é o nosso papel? Nosso papel é mostrar para o outro que ele é inteiro, não que ele é pela metade. Porque se eu buscar preencher o outro também, eu estou alimentando a carência do outro. Então, relacionamento saudável é um relacionamento em que eu deixo o outro entender que ele é inteiro, que por sinal ele não precisa de mim para existir. Pode parecer algo forte isso que eu estou falando para vocês, mas é a pura realidade. O amor saudável é um amor em que eu decido estar com o outro, não para preencher um vazio nele. E ele também tem que decidir estar comigo, não para preencher um vazio dele. Porque senão nós vamos ser como duas sanguessugas. E isso não vai ser um relacionamento saudável. Pelo contrário, vai ser um relacionamento doentio. Então, carência emocional não se supre. Carência emocional, a gente precisa deixar ela minguar. Agora, tem alguém que esse é o ponto-chave em nossas vidas, e que eu quero ler aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, que diz assim: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus é quem cura a carência emocional.
Eu quero te dizer que Deus não tem nenhuma intenção em nos dar pessoas, em nos dar coisas, em nos gerar mais distrações, mas pelo contrário, Ele quer nos dar a si mesmo. Ele quer que a gente entenda o seguinte, que nós somos seres inteiros, sendo seres plenos com Ele. E Ele nos derramou o amor dele, o maior dom, o dom que é capaz de curar toda e qualquer carência emocional em nossas vidas. Eu quero te dizer algo importante. Deus, ele não está com um objetivo de suprir esse teu vazio. Às vezes nós nos colocamos e dizemos assim, Deus, o nosso vazio é do tamanho de Deus. Olha, se você parar para analisar, às vezes a gente fala algumas coisas sem pensar. Deus, ele não tem o objetivo de suprir a sua carência, porque às vezes nós usamos Deus como supridor de carências, mas a carência ela precisa morrer. Esse é o primeiro ponto. O que Deus busca, o que Deus quer na verdade, é nos dar um coração novo, porque o nosso coração é um coração enganoso. Então ele tem o objetivo de quê? De nos dar um coração novo, como diz na palavra dele. Porque se eu tenho um coração novo, eu tenho um coração inteiro e pleno nele. Então esse é um aspecto que nós precisamos entender. Então o amor de Deus, ele é suficiente em nossas vidas. E quando nós passamos a entender isso, finalmente a nossa alma vai dizer o quê? Basta, eu sou completo. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana. Busque nas escrituras a mulher samaritana, que era uma mulher que era uma pessoa extremamente carente emocional e que teve um encontro com Jesus. E nesse dia ela disse, basta. Nesse dia ela entendeu a sua completude. Nesse dia ela entendeu que ela não precisava cobrar do outro, ela não precisava cobrar da vida. Pelo contrário, ela tinha uma vida inteira nele. E a partir do momento que nós temos essa compreensão interior, nós passamos a ter uma vida livre, leve, descansada e não conduzida por carências emocionais. Então eu quero te dizer que se você gostou do nosso vídeo, curte o nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas, se inscreva se você não é inscrito no canal. E antes de finalizar, eu trouxe aqui para vocês uma novidade aqui, ó, Decisões e Destinos, um caminho de cura, o nosso livro que chegou agora, uma novidade aqui para você. Esse livro é um livro maravilhoso, é um livro terapêutico. Esse livro foi escrito por várias autoras, e uma das coautoras sou eu, por isso que eu estou te fazendo esse convite para adquirir o seu livro. Nesse livro você vai encontrar um caminho de restauração, um caminho de cura para a sua vida emocional e com terapias, que eu digo que são terapias maravilhosas, que esse livro foi escrito por psicanalistas e terapeutas cristãs, com ferramentas, ó. No final de cada capítulo você encontra um QR Code e que nesse QR Code você vai ter ferramentas práticas para você ser conduzido nesse processo aí de cura emocional. Então, se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar aqui um link aqui embaixo na descrição, onde você vai localizar o meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, começa a me seguir no Instagram e você vai na bio do Instagram, tem um link lá em que você vai clicar para adquirir o seu livro. Então, que Deus abençoe a tua vida e tchauzinho!